Eu citei aqui algumas vezes que eu ia fazer um momento Mastermind, né? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha garrafinha. Ó, esse livro aqui, ó. Napoleão Hill. Lei do Triunfo para o século XXI. Comentado e interpretado pelo Jamil Albuquerque, o Marshall Budi e o Walter Kaltenbach. A primeira lei, eu vou ler alguns trechos desse livro e vou interpretar, não sei como é que você pensa isso. Eu tô achando assim, muito legal essa leitura, viu? A primeira lei diz aqui no livro que você tem que começar com um objetivo na mente. Todas as coisas, elas são criadas duas vezes, não sei se você sabia. Uma na mente, o outro no real, né? O ser humano, ele nunca irá aonde somente não foi primeiro. Você concorda com isso? Para analogia, é como fazer uma viagem. Sabe aquelas viagens? A primeira providência é definir o destino da gente. Qualquer pessoa, para ter competência, desempenho ou eficácia, precisa ter uma direção. Por isso, todos os especialistas em comportamentos humanos, tem muitos livros, eles são unânimes em afirmar que o mundo se abre para quem deixa passar, quem sabe onde quer chegar. Existe uma máxima que diz: é melhor estar olhando na direção certa do que correr na direção errada. Concorda? Acho uma grande verdade isso, viu? Não ter objetivo é não ter uma direção. Eu vou além, viu? Eu acho que é não ter um propósito, viu? É deixar-se levar por um impulso, sem destino pessoal. Sem ser vivido por valores, por ideias, propósitos dos outros, em vez de viver o seu propósito, ou seus próprios propósitos, né? É como não ter uma coluna vertebral. Você me entende? É como ser uma massa líquida que se amolda aos ditames sem opor resistência, viu? Esse livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo para o século XXI, abre a cabeça das pessoas, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem um trecho do livro aqui, ó, que diz: quem não sabe o que quer, corre o risco de não entender o que encontra. Você conhece alguém assim? Busca, busca, busca e aí conseguiu. Depois não dá valor. Pagou um preço espetacular para chegar lá e não dá valor. Eu fico visitando muitas empresas com meu vídeo geolocalizado. Depois você navega aí, vídeos geolocalizados. Você vai achar, viu, Fabrício Rocha? Tem um vídeo de explicação, viu, Marcelo Lima? Dia desses eu vi uma pessoa trabalhando e ela estava meio chateada. O que está acontecendo? A gente tinha uma amizade já, tô de saco cheio, Jarbas. Veja a hora de ser mandado embora para pegar meu seguro-desemprego. Eu fiquei assim, eu fiquei meio... 5 meses atrás, ela estava agradecendo a Deus por ter conseguido emprego, poder sustentar a família, voltar a trabalhar, né? Ao estado que a pessoa fica. A importância do objetivo compartilhado tem sido ressaltado por praticamente todos esses livros que a gente vê aí. Esses de gerenciamento das últimas décadas. Há quase um século, quem escreveu esse livro? O senhor Hill, Napoleão Hill. Ele já definia isso como uma lei indispensável ao êxito. Essa ênfase, contraditoriamente, implica em dizer que a missão ainda não foi interiorizada aqui nessa nossa terra, no nosso mundo. Esse mundo de negócio, ou até na vida das pessoas, né? Uma vez definido o norte, deve ser elaborado um plano execuível e bem delineado para você atingir a sua meta. Ter uma visão, um objetivo maior, combinando metas com como você pode ser medido de quão em quão. É o que aconteceu com esse cara. Ele mediu a meta, ficou de saco cheio e já quer mudar.
As pessoas não dão valor. Você conhece alguém assim? Ó, tem um trecho desse livro aqui que eu achei interessante que diz assim, ó. Primeiro você deve definir o que você quer. Segundo, decida o quanto você vai pagar pelo que você quer. E terceiro, pague o preço. Esse exemplo que eu dei é isso. Definiu o que queria, o emprego. Decidiu que ia pagar um preço. Será que pagou? Definido o seu objetivo principal, ele se torna um propósito de vida. E a pessoa passa a viver uma vida com significado. Começa a organizar a vida em torno desse propósito central. Como o intuito de gravar ou plantar na mente o projeto de vida. Só que você precisa enxergar claramente o objetivo é na sua mente. Se você quer, por exemplo, um carro, sinta o cheiro do carro. Sinta o toque, o barulho dele. Sente no banco de couro. Não, peraí, já estão falando de Mercedão, né? Aí já, o sonho já... Você vai ver a cor do carro, a clareza do carro. Quando você conseguir, você vai estar no caminho certo. O livro aqui cita um cara chamado José Roberto Pereira Alvim. É um empresário muito bem de vida, viu? Na área de construção civil. Aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Ele dá um exemplo bastante interessante do que é fixar o objetivo e deixar vivo na mente. No início da juventude, Alvim colocou um helicóptero pequenininho em cima da mesa. Fez um voto. Assim, um dia ele ia ter um helicóptero de verdade. 15 anos se passaram e ele está o quê? Voando de helicóptero. Boa! José Roberto Pereira Alvim. Ó, as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam porque não planejam. Ó, tá aqui no texto. As pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam porque não planejam. A pergunta para você que está me vendo aqui na caminhada hoje, nesse momento mastermind. Não sei se você me vê todo dia ou de vez em quando. O presidente planeja um prazo porque é o presidente ou ele é o presidente porque planeja a longo prazo? Planejar. Afinal, você é o presidente da sua empresa, empresa chamada Sua Vida. Pegou? Outro ponto importante de envolver outras pessoas é considerar que o subjetivo deve ser um emocional. Dedique-se ao trabalho, ao que você gosta. Algo que alimente o elemento básico da sua essência. A maioria dos que fracassam de maneira definitiva não gostam do que faziam e não se identificaram com a sua atividade. Qualquer pessoa que veja a sua ocupação simplesmente como um meio de ganhar dinheiro, a degrada. Mas aquele que vê que o serviço para a humanidade enobrece o seu trabalho quanto a si mesmo. Tem um cara aqui, citado no livro, chamado Adhemar Gonzaga. Ela gostava do que fazia, produtor de cinema, diretor, fundador da Cinédia, o primeiro grande estúdio cinematográfico do Brasil. É do seu tempo? Você pensou isso, ô Jarbas? Não é do meu tempo esse negócio aí. Gonzaga é um exemplo de alguém que tinha um objetivo definido na vida. Perseguia até alcançar. Não foi fácil. Teve que superar posições da família, que não via futuro nessa atividade, mas também seu interesse pelo cinema era tão grande que ele perseguiu e enfrentou obstáculos. Chegou onde queria. Ó, imagine a dificuldade de trabalhar com cinema nos anos 20. Também nem eu tô nessa, viu? Trabalhou naquilo porque ele gostava. É o que mais gostava. Ó, acredite você, o êxito dele, o seu estúdio produziu para o cinema, quer ver? Ó, 50 filmes no desenvolvimento da sua atividade alcançou. Ele lançou, ó, peraí, tem que ver. Falar de alguns que você nem sabe quem são, mas sabe pelo... Ele lançou Carmen Miranda, Marlene, Paulo Gracindo, Grande Otelo,
Nalva de Oliveira, ele tinha um objetivo principal definido na vida, motivação que ele promoveu. Tem mais assunto nesse livro? Eu vou lendo aqui. Eu vou sempre fazer esse momento mastermind, uma dica boa do meu amigo Marcos Fernando, que dá o curso às segundas, e eu participo com um grupo muito legal, viu? A gente está aprendendo muita coisa, viu? A gente tem mania de achar que sabe tudo, sabe? Sabe aquele seu Google? Tem cara chato, né? Sabe tudo. Você pergunta o A, ele fala ABCDF. Fica até chato na mesa, não fica? Então, esse curso mostra para você que você não sabe tudo. Tem muita coisa para você aprender ainda. Com certeza.